Fala galera, eu sou o Lipe Paiega e vocês estão no Inside Cars. Se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, porque hoje temos mais um IC Responde, dessa vez do Volkswagen Nivus Highline 2021. Bom, só para começar, eu não vou responder perguntas repetidas, tá? Teve muita pergunta e eu vou só responder a primeira pessoa que perguntou, mas quem perguntou em seguida a mesma coisa, sinta-se respondido. Também não vou ficar falando sobre comentários idiotas do exemplo 1.0 por 100 mil. Sério, em 2021 ainda tem que explicar isso para as pessoas. Não dá, não tenho mais saco, tá? Então vamos embora para as perguntas, porque tem muita pergunta boa. O Davi F. Silva perguntou: será que vai ter 1.4? Davi, eu acho que pode ser que tenha 1.4 assim que eles consigam equilibrar a produção. Pelo que a gente tinha conseguido averiguar na fábrica, se houvesse uma versão 1.4, ela se chamaria R-Line. Assim como tem o Tiguan R-Line e o Jetta R-Line, muito provavelmente a gente ia ter uma versão 1.4 do Nivus chamada R-Line. Mas com esse atraso todo de produção causado pela pandemia, com falta de material e tudo, como os carros estão sendo exportados também, eu acho que dificultou bastante em ter uma versão R-Line. Óbvio, o carro está no começo de vida, então pode ser que assim que as coisas se equilibrem, venha assim a ter uma versão 1.4 chamada R-Line. E o Emerson Zanini perguntou: se não fosse por esse problema de insumos, arrebentaria nas vendas? Cara, eu acho que sim. Na verdade, eu acho que T-Cross e Nivus estão vendendo muito menos do que poderiam, porque a fábrica não consegue suprir. Vocês sabem, quem assiste as nossas lives tá careca de saber que meu pai tá esperando o T-Cross dele. A previsão era 70 dias e já passamos de 100 dias e nada do carro, e agora aumentaram a previsão para 150 dias. Então tá complicado. E a gente espera que uma hora a gente consiga resolver isso. De qualquer forma, eu acho que se a Volkswagen tivesse os materiais para produzir, eu acho que sim, estaria muito mais adiantada essa produção aí, e eles estariam bem lá na frente em vendas, tipo top 5. O Dazora Vitor perguntou: os espelhos rebatem com o carro ligado? Cara, uma boa pergunta, eu não tentei fazer isso, mas normalmente os botões da Volkswagen você vira para a esquerda, tem o meio e a direita, e você vira assim e ele rebate, então deve rebater, cara. Mas eu sei que quando você tranca o carro, você tem a opção no multimídia de colocar para os espelhos fecharem ou não fecharem quando você tranca. E o Lucas Garibe fez uma pergunta muito interessante. Aliás, as perguntas do Lucas são sempre muito boas. Estratégia da Volkswagen simplificar a linha é um dos segredos do sucesso dele? Simplificar a linha, o que ele quer dizer? O carro não tem opcional. E acho que sim, esse é um dos segredos do sucesso do Nivus. A Volkswagen entendeu que se ela enche o carro de opcional, ela tem uma tabela FIPE baixa, ela acaba desvalorizando o carro usado top de linha, do cara que comprou com todos os opcionais. E isso ela aprendeu muito com Honda e Toyota, que não tem opcionais. Você mantém uma FIPE mais alta se você não tem os opcionais, e você não prejudica quem comprou o carro top de linha. Então sempre agora as versões top basicamente não tem opcionais. O Nivus não tem nenhum opcional, e eu acho isso muito legal. E acho que sim, é um segredo para o sucesso. E o Pedro Azevedo perguntou: dá para comparar o T-Cross com o T-Cross Highline, mesmo com a diferença de motorização? O desempenho entre eles varia muito? Cara, varia muito. Do 1.0 para 1.4 tem muita diferença, cara. É que se você pensar de 128 cavalos
para 150 cavalos, não tem muita diferença nominal, né? Na verdade é bem pouca, mas a diferença de torque faz toda a diferença, cara. São 5 kg de torque basicamente, né? 5,1. E aí você tem uma diferença de comportamento muito diferente, uma diferença de torque muito diferente. 1.4 fica mais gostoso de andar porque ele não tem que ficar desacoplando o conversor de torque quando você para não passar a vibração para dentro do carro. Isso acontece no 1.0. Então, com certeza, cara, a tocada do 1.4 é muito diferente. É por isso que ele é muito mais caro também, né? E o Edu Oliveira, BH, também fez uma pergunta muito interessante. Edu também está sempre com a gente, obrigado. Como é o nível de ruídos internos? Cara, esse carro que eu testei estava com 6.500 km basicamente. E a gente brinca que carro de imprensa, os jornalistas judiam tanto, que é como se ele tivesse um zero no final da quilometragem. Então é como se tivesse 65 mil quilômetros esse carro. Fazia uns barulhinhos internos sim, cara. Os plásticos não tem muito o que fazer, né? Plástico duro, plástico duro, plástico duro. Mas nada, não tinha nenhum barulho alto, nem nenhum barulho crítico. Eu sou muito chato com barulho. E esse carro não tinha um barulho crítico assim. Eram barulhinhos assim, bobeirinha, coisa bem baixinha, nada que me fizesse não comprar o carro, entendeu? E também, galera, vale lembrar, o negócio começa a fazer muito barulho, chama o Nilo Ruídos, que é pai do nosso amigo Yuri Ravitz do Volta Rápida, e ele resolve os problemas, rapidão. O Gabriel Cavalcante fez uma pergunta off-topic, mas eu não acho que é off-topic. Ele perguntou Nivus Highline ou Virtus Highline? Cara, na minha humilde opinião, Virtus Highline é muito mais carro do que o Nivus. Ele tem mais espaço para o banco traseiro, ele tem mais porta-malas, ele é mais econômico porque ele tem uma aerodinâmica melhor, ele é mais baixo. Cara, desculpa, mas Virtus na cabeça, não tem nem comparação, além de tudo é mais barato. E o Renato City, eu fiquei triste agora quando eu li a pergunta dele. Vale a pena trocar um Golf MK7 Highline por ele? Muita diferença no acabamento? Renato, eu sei que os donos de Golf estão absolutamente carentes e não tem muito para onde correr. Mas sim, tem muita diferença de acabamento, cara. E tem muita diferença de desempenho também. Você tinha que tentar ir para um T-Cross Highline. É um carro mais parecido com o Golf do que o Nivus. O Nivus tem uns vidros menores e tudo, então ele parece um pouco mais apertado, inclusive, do que o Golf. Apesar de ser mais apertado atrás, mas inclusive na frente ele dá essa impressão. Então se você tentaria ir para o T-Cross. Sei que é triste eu estar recomendando um SUV para quem está saindo de um hatch, mas acabaram as opções. Eu não vou falar para você comprar um Cruze Sport 6 porque é um carro que vai sair de linha. A Chevrolet já anunciou que é um carro que vai sair de linha. Então a gente de fato ficou sem opção aqui no Brasil para essa categoria. Triste, mas é real. E o Carlos Steffen perguntou: a posição de dirigir e o conforto dos bancos são muito melhores que o do Polo? Não, é igualzinho na verdade. Na verdade a posição do Polo é um pouquinho melhor de dirigir porque o banco tá tipo um pouquinho mais baixo, assim, um pouquinho mais baixo, e aí você fica com o volante numa altura um pouquinho melhor e o banco é o mesmo, não tem diferença nenhuma, cara, na verdade, mas a posição de dirigir do Polo é melhor por ser mais baixo. E ele ainda perguntou: faz o papel de hatch médio, já que eles estão entrando em extinção? Não, estão entrando não, eles já se extinguiram. Você tem alguns Cruze Sport 6 na rua, mas como o número é mínimo, você já pode dizer que eles de fato entraram em extinção. Até porque a GM já disse que vai matar o carro. Você só tem hatches médios aí quando você fala em categorias premium. Você tem A3, você tem BMW Série 1 e você tem Mercedes Classe A. E é só aí que você tem. Então, eu não considero, assim, de novo, o Nivus é um hatch médio, basicamente, né? Um hatch premium. Ele é um Polo, ele é da categoria do Polo, ele só tem algumas vantagens ele é como se fosse um cross Polo, tá? É isso.
com um pouquinho mais de porta-malas, tal. Como eu disse no vídeo, ele é o sucessor do CrossFox, né, basicamente. Então, os carros, esses hatches premium cresceram tanto que eles já estão do tamanho que eram os hatches médios antigamente. Então, pelo tamanho, sim, ele é um sucessor, mas é que um Golf tinha uma qualidade de acabamento tão superior, mas tão superior, que é difícil até comparar, cara. O Ti Pires perguntou, multimídia trava? Cara, eu já tinha testado alguns carros com Volkswagen Play e no dia que eu estava indo para Volkswagen devolver esse carro, o multimídia travou pela primeira vez. Ele começou a dar uns pipocos assim, eu falei, nossa, que estranho. Eu olhei e vi ele apagar. E aí eu tava chegando já na Volkswagen, eu estacionei, desliguei o carro, liguei de novo, aí ele voltou. Trava sim. E o Felipe Holandam perguntou, a qualidade do som é boa? Cara, é boa. Não é excepcional, mas é um som decente. Não é um som vagabundo, entendeu? E o Ti Pires fez outra pergunta e colocou, com essa multimídia nova, agora não dá mais para ter o GPS no painel do carro, certo? Certo, não dá para ter o GPS no painel. Você só vê ele lá como o Waze. Triste, porque era tão legal aquele visual com o mapa aqui no painel que dá até tristeza. O Emburiti, fazia tempo que você não aparecia aqui, hein, velhão? Obrigado por ter voltado aí, obrigado por ter mandado a pergunta. Perguntou qual o consumo. Eu peguei um trecho de cidade, estrada, assim, um trecho misto, com uma velocidade média de 30 km por hora, mais ou menos, e aí fez 10,5 de álcool, né, com etanol. Mas andando na cidade aqui, no meu rolê, ele fez 8,5 de etanol com uma velocidade média de 22 km por hora. Que eu considero uma média de velocidade boa. 22 km por hora é uma média boa de velocidade. Normalmente, sem pandemia, no meu trajeto a velocidade média é 13, 12, 14, por aí. E aí nenhum carro tem média decente de consumo com essa média de velocidade. Para mim, a partir de 22, 23 km por hora que você começa a ter médias que você consegue de fato ver quanto o carro está fazendo. Então, com 22 km por hora, eu consegui 8,5 de etanol, que eu considero excelente para etanol, para um câmbio automático e para um carro de 1.200 kg. E o Paulo Alto perguntou por que esse carro é tão bonito. Um grande abraço. Ah, eu não sei, cara, mas isso aí a gente tem que tirar o chapéu pro Pavone, né? Zé Carlos Pavone que desenhou, foi o chefe de design desse carro. E ele de fato conseguiu desenhar um carro que é muito atrativo aos olhos, apesar de ser um meio SUV, coupé. Eu não considero SUV, tá? Volkswagen considera, mas eu não. Para mim é um hatch. E eu acho bem legal. E o Felipe Shaw perguntou, Taos vai chegar e matar nas vendas Nivus, T-Cross ou ambos? Acho que nenhum nem outro, cara. O Taos vai chegar bem mais caro. Eu acho que ele vai chegar a partir de uns 140 pau. É outra categoria aí. Eu acho que não dá pra comparar. O Taos não vai dar uma matada em nenhum dos dois, cara, sinceramente. E o nosso amigo Felipe Veríssimo, através do seu Instagram rocketcar.s, perguntou, o novo SUV do Argo pode ser um concorrente à altura do Nivus? Pô, com certeza. Vamos ver, né? Se a Fiat fizer direitinho, vai ser sim. Ele perguntou, em um futuro distante poderia existir um Nivus R ou isso fica restrito a Golf e Tiguan? Pode existir um Nivus R desde que ele seja vendido fora do Brasil. Nivus R aqui no Brasil é sonho distante. A gente lá fora tem o T-Roc, tem o T-Cross, os dois R com 310 cavalos, tração nas 4, câmbio duplo embreagem 7 marchas, e eles são monstruosamente rápidos. Se não me engano, o Carwall testou esse T-Cross R e ele faz de 0 a 100 em 4,2 segundos. Alguma coisa assim, um negócio absurdo. E ele ainda perguntou, o Nivus pode chegar no top 10 de carros mais vendidos do Brasil? Cara, eu acho que ele vai chegar. Assim que se normalizar a produção, ele tem tudo para chegar, tudo. O Anderson Miyamura perguntou, esse tom de cinza é exclusivo da versão Highline? Obrigado. Sim, só existe na versão Highline. Chama cinza Moonstone. O mais engraçado é que apesar do nome em inglês na ficha de produção, quando você entra no site está lá cinza Moonstone, quando eu peguei no contrato de comodato do carro estava escrito Moonstein.
É, que engraçado, né? Em vez de estar escrito em inglês, como é o nome da cor aqui no Brasil, estava escrito em alemão, Mondstein Grau. Muito louco. O Rodrigo Reis Nogueira perguntou: explica a mágica de vender tanto. Cara, como eu disse, você não tem nenhum carro de 105 mil reais que tem piloto automático adaptativo, que tem um motor 1.0 turbo, que tem um desempenho muito bom, que é visualmente tão atraente. Eu acho que a mágica dele é isso: você unir a tecnologia com um motor legal e um visual interessante. E isso acaba matando essa galera que não gosta, o acabamento, não sei o que. O cara entra no carro, o acabamento, apesar de ser ruim quando você põe a mão, ele não é visualmente ruim. Então quando você senta dentro, puta, você se sente num carro legal. Acho que esse que é o ponto, é por isso que ele vende tão bem. E o meu amigo Lupa Collector perguntou: é SUV, é hatch, é crossover? Na verdade eu acho que ele é um hatch numa versão aventureira. A Volkswagen acha que ele é SUV, coupé, mas não é não. E o Romano MR perguntou: quando vão pôr um teto solar? Cara, eu já expliquei aqui isso outras vezes e é um negócio muito louco, né? A Volks precisa de uma máquina para fazer a solda do teto para esses tetos solares novos aí. E essa máquina só existe na fábrica de São José dos Pinhais. Então todos os carros fabricados em São José dos Pinhais têm teto solar e os carros fabricados na Anchieta não tem. Então enquanto o Nivus for fabricado na Anchieta e a Volkswagen não comprar essa máquina para a fábrica da Anchieta, não vai ter teto solar, o que é absolutamente ridículo. É isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido esse IC Responde. Se sobrou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai responder. Se você curtiu esse vídeo, dá like aí, porque é muito importante para o YouTube continuar distribuindo o nosso conteúdo e tornar o nosso canal cada vez maior e melhor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui, se inscreve e ativa as notificações para saber toda vez que a gente postar vídeo novo. Aqui e aqui do lado tem mais vídeos para vocês conhecerem mais do nosso canal. Valeu, obrigado, um grande abraço, até mais.